tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso estudo promovido pelo CETRELV, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Esse centro se encontra aqui na cidade de São Paulo, na zona oeste de São Paulo. Você pode, se desejar conhecer esse centro, conhecer os trabalhos que são realizados aqui nesta casa, basta procurar na internet www.cetrelv.com.br. Você vai encontrar mais informações a respeito dos trabalhos que são promovidos aqui na nossa casa. Esse trabalho é promovido aos sábados, todos os sábados, das 17 às 18 horas. É um trabalho de estudo do livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro da lavra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. É um livro de perguntas e respostas, que são perguntas que foram elaboradas pela FEB na década de 30 e foram, através da mediunidade de Chico, encaminhadas ao seu mentor, que é Emmanuel. Emmanuel, através da mediunidade de Chico, traz para nós essas respostas. As respostas, elas estão sempre totalmente apoiadas dentro das obras de Kardec, de Allan Kardec, ou seja, elas não trazem algo a mais, elas trazem apenas um esclarecimento maior, uma reflexão maior sobre boa parte daquilo que já encontra-se dentro das obras fundamentais da doutrina. Por isso ele é considerado um livro de apoio, é um livro de reflexão, é um livro que traz aprofundamento sobre temas que são trabalhados pelo nosso irmão Allan Kardec, que é aquele que fez a arregimentação, que fez todo, vamos dizer assim, que fez toda a organização dos livros que compõem a doutrina dos Espíritos. A doutrina é chamada de doutrina dos Espíritos, daí Espiritismo, né? E Allan Kardec é o codificador, é aquele que fez toda a codificação, que fez toda a elaboração, que organizou toda a doutrina. Então, a doutrina é a doutrina dos Espíritos. Antes de a gente iniciar os nossos trabalhos, seja você em casa ou acompanhando pela internet, pode estar se acompanhando com a gente na plataforma do Zoom, ou aqui presencialmente. Nós temos aqui os 3 irmãos que estão com a gente, a Rosilene, a Sandra e o Osmar, que está acompanhando aqui com a gente. E se vocês quiserem comparecer aqui, está sempre nesse horário, das 17 às 18 horas, ou pode acompanhar pela internet. Vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga, que onde quer que nós estejamos, todos nós estamos mergulhados no alto divino do Criador, no fluido cósmico universal, e é através desse fluido cósmico universal que nós vamos poder estabelecer uma corrente de pensamentos, onde os nossos mentores e guias vão nos auxiliar em todo o estudo da tarde de hoje, abrindo para nós um aspecto em que nós vamos poder nos aprofundar nesse tema, trazendo para nós um pouco mais de refrigério à nossa alma, trazendo para nós um pouco mais de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará luz. Assim, agradecidos, então, iniciaremos os nossos estudos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós hoje, então, dando continuidade aos nossos estudos do livro O Consolador, nós estamos entrando na melhor parte do livro O Consolador, é a parte de estudo das religiões, de estudo do Velho e do Novo Testamento. Então, é uma parte bastante fascinante, que traz para nós muito esclarecimento, que traz para nós um bálsamo, né, consolador e no conhecimento da verdade que liberta. Nós iniciamos já o item 3.1, que trabalha sobre o Velho Testamento. E estamos trabalhando no item 3.1, que trata sobre a revelação. Né? A pergunta de hoje que nós vamos trabalhar é a pergunta de número 264. Então, eu vou projetar a pergunta, vou ler a pergunta, vou ler a resposta, vou fazer algumas considerações, e aí, na sequência, como é um estudo participativo, nós vamos ouvir as pessoas, nós vamos ouvir as considerações de todo mundo,
E cada um de nós, colaborando com a sua parte, trazendo o seu conhecimento, vai ajudar cada um ali a criar a sua própria verdade. A verdade de cada um, a verdade, ela vai sendo, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos conhecendo, que nós vamos estudando, nós vamos construindo essa verdade, esse reino de Deus no interior de cada um de nós. E isso é algo pessoal, mas que certamente, com o auxílio das outras pessoas, com o conhecimento que nós vamos aqui compartilhar, isso torna-se muito, muito mais fácil. Eu vou compartilhar e vamos fazer a leitura juntos e fazer uns comentários aí a respeito desse nosso estudo de hoje. Ela não conseguiu subir. Hoje a casa tem poucos trabalhadores, né? Feriado aqui em São Paulo, dia 7 de setembro, né, gente? Então, tem poucos trabalhadores. Pergunta 264. É uma pergunta bastante ampla, né? É uma pergunta que muita gente, quando chega na doutrina espírita, no espiritismo, né? Ela faz essa pergunta, ela tem essa dificuldade, porque é algo que vem das origens, né, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é uma pergunta muito interessante. Como deve ser considerada, entre vírgulas, no Espiritismo, ou seja, pela doutrina espírita, a chamada Santíssima Trindade da teologia católica? A gente já na pergunta, a primeira observação que a gente precisa fazer é que ele colocou entre duas vírgulas, né, no Espiritismo, ou seja, ele focou a resposta, ele perguntou assim do tipo, olha, eu gostaria de ouvir uma resposta sobre a ótica da doutrina espírita, tá? Sobre a chamada Santíssima Trindade, que é da teologia católica. A pergunta é muito bem construída, né? Porque a ideia da Santíssima Trindade é uma ideia da teologia católica. Né? Então, a pergunta em si, a gente percebe, são perguntas que foram elaboradas pela FEB na década de 30, mas são perguntas que foram por muito ali, vamos dizer assim, bem elaboradas, foram muito bem esculpidas, né? Para que você pudesse extrair o máximo bastante cuidado, exatamente, para você extrair o máximo de uma boa reflexão. Vamos à resposta, né? Os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos, antes da Boa Nova, o brahmismo guardava a concepção de Deus dividido em três princípios essenciais, que os seus sacerdotes dominavam: Brahma, Vishnu e Sisa. Isso tem lá no final do livro, que provavelmente não vai ter aqui no nosso PDF, tem um asterisco, né, que é uma nota aqui. Né? O padre alta em o cristianismo do Cristo e Jesus vulgares nos diz que a fórmula do catecismo, 3 pessoas em Deus, era verdadeira em latim, onde o vocábulo persona significa forma, aspecto, aparência, é falsa, porém em francês ou em português com acepção de um indivíduo. Tá? Então, esse foi uma nota que foi colocada a respeito dessa parte aí onde Brahma, Vishnu e Sisa. E ele continua. Contudo, ou seja, vai ter porém, tem uma conjunção adversativa, quer dizer, até aqui tudo bem, né? Então, mas, contudo, a teologia que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos de modo a confundir os espíritos mais simples, mesmo porque sabemos que se a Igreja foi, no princípio, depositaria das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse
as mais belas expressões do profetismo, inundando o evangelho sob um acervo de convenções religiosas e roubando as revelações primitivas a sua feição de simplicidade e de amor. A visão politeísta é um facilitador. Sim, com certeza. Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado em face da invasão dos povos considerados bárbaros se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumento de política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas como as da Índia lendária, e organizando novidades teológicas, com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, diante do reino de Jesus, que, na afirmação do Mestre, simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra. Ele mesmo falou, por enquanto, meu reino ainda não é desse mundo. Aquilo que eu li, que está entre aquele asterisco, está aqui, né? Padre Alta, em O Cristianismo do Cristo e seus vigários, nos diz que a fórmula do catecismo, 3 pessoas em Deus, era verdadeira em latim, onde o vocábulo persona significava forma, aspecto, aparência. Né? Até aí acho que está bem. Tá. É falso. Porém, em francês ou em português, com um aspecto de indivíduo. Nota da editora. Aí, você disse que em português e no francês, ele passa no significado de indivíduo, uma acepção de indivíduo. E as duas línguas não são derivadas do latim? Sim, mas o problema é que às vezes as interpretações mudam. Vou dar um exemplo. O dogma francês é diferente do dogma religioso. O dogma francês, ele permite que você compreenda. E o dogma religioso não é permitido compreender. Nós estamos aqui trabalhando sobre uma ideia dogmática da Igreja Católica. Ela foi instituída... Mas não deveria, né? Até por ser línguas e derivações, por exemplo, tanto o castelhano, as línguas derivadas do latim, ela deveria ter. Sim, eu concordo, mas tem algumas considerações que você não consegue, às vezes, traduzir uma coisa de uma determinada língua para outra. Vou dar alguns exemplos, assim. Por exemplo, a gente sabe que no grego koiné existe um verbo que não existe no tempo nenhuma outra língua, né? Que é um verbo que significa uma ação que começa e que não termina, que é chamado de aorist. O grego koiné é cheio de aorist. Ele é um verbo que identifica uma ação. E a única forma de você traduzir isso é colocar no futuro do presente. Na língua inglesa é difícil porque não tem essa verbalização. Então você tem que colocar no futuro. No português você coloca no futuro do presente. Só que o futuro do presente, ele não abrange o passado. Ele pega uma coisa que está acontecendo no presente e que terá resultados lá no futuro. E o auristo, ele é um verbo que pega passado, presente e futuro. Ele é uma ação, que é uma ação, por exemplo, a criação. A criação é eterna. Então, o verbo criar, ele é um auristo. Ele existe, existiu, existe e existirá. Tá? Mas você não tem como traduzir isso do inglês, do grego koiné, que é onde está o Antigo Testamento, para nossa. Então, você traduz no futuro do presente. Uma outra é com relação, por exemplo, a Apocalipse. Apocalipse é uma palavra transliterada, você sabe. E o que significa Apocalipse? A tradução assim mais besta seria um ar de esperança. Algo que eleva você a uma condição de esperança, de esperançar. O verbo esperançar. Só que Apocalipse, para nós, parece final do céu. Você percebe como os significados mudam? Então, muitas palavras, às vezes, não tem como traduzir. Então, você pega essa palavra e translitera.
O que é transliterar? Você mantém ela exatamente como era, Apocalipse veio do grego exatamente igual, e espera que as pessoas compreendam que isso não dá para traduzir, isso significa uma forma de esperançar alguma coisa, esperançar alguma coisa no futuro, não dá para traduzir isso daí, porque esse esperançar ele envolve fé, ele envolve uma série de coisas. Então não dá para traduzir essa palavra. E aí você lança ela como Apocalipse e aí o pessoal fala assim, não, isso é o final dos tempos, né? E não tem nada a ver uma coisa com outra, é algo completamente fora. Então a gente vive muito desse tipo de coisa. Então, concordo contigo, a raiz, o radical, pode vir do latim, mas quando inimiga é para outras línguas, às vezes você não consegue encontrar uma tradução. E aí fica muito complicado. Nos textos primitivos, realmente não tinha essa ideia da Santíssima Trindade. Eu até trouxe aqui, todo mundo deve ter isso aqui em casa, que é um Novo Testamento. Eu trouxe o Novo Testamento, peguei uma tradução do Haroldo de Traduções, mas pode pegar a tradução que você quiser. Eu estou pegando João, capítulo 12. Capítulo 12 tem como título a glorificação do Filho do Homem. E por que eu peguei aqui esse texto? Porque aqui é Jesus dizendo, 12:44. Jesus gritou e disse, ou seja, gritou, é outra vez, né? A palavra gritar no hebraico, né? Não existe dentro da língua hebraica radicais. Não existem radicais do tipo mais alto ou mais baixo. Ou você fala baixo ou você fala gritando, tá? Então, Jesus, quando você pega assim, Jesus gritou e disse, quer dizer, Jesus falou num tom mais alto. Manifestou-se num tom mais alto. Né? Então, a gente precisa lembrar que isso aqui está vindo de uma língua e não tinha radicais de intensidade. Né? Então, significa que ele não falou para uma pessoa, ele falou para uma série de pessoas. Ele falou de uma forma entonada, de uma forma... Olha, eu vou fazer uma afirmação aqui para você. Não, isso aqui você lê, é que você tem que ter mais ou menos ideia de onde nasceu. Né? Como eu falei do grego, do hebraico, eu tenho mais ou menos uma ideia de como eram essas línguas. Né? Tá? Então, isso é chamado de estudo de INEP, né? Onde você vai ali buscar essas ideias. Né? E quando eu encontro alguma coisa, eu compartilho com vocês. Né? E ele diz assim, quem crê em mim, não crê em mim, mas em quem me enviou. E quem me contempla, contempla a quem me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não guardá-las, eu não o julgo. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. As palavras que falei, e ela o julgará no último dia, sua consciência. Por quê? Eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento quanto ao que eu digo e ao que eu falo. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Ele não pode dizer que está contido. Mas ele e o Pai são pessoas diferentes. Está claro. Está falando para você. E a primeira coisa, né? Ele fala que o Pai, quem crê em mim, não crê em mim, mas em quem me enviou. Então, eu não sou Deus. Deixou claro. Sim, eu sou Deus. Eu sou aquele que está contido em mim, que tudo que eu estou passando é do Pai. Sim. Ele, na verdade, ele está querendo dizer para você, ó, o final, inclusive, é bem claro, né? Ele está dizendo para você, olha, eu vou usar, já que nós estamos falando na doutrina espírita, o final é muito claro, quando ele diz assim, ó, portanto, as coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Está dizendo que eu sou médico de Deus. Eu intermediador. Eu sou médico de Deus. Eu sou mensageiro. Eu sou mensageiro de Deus.
do jeito que o pai está falando para mim, o que faz um médium numa sessão? Obsessão, uma sessão de esclarecimento, qualquer uma. Ele é um intermediário, o espírito não passa para ele um pensamento e ele não reflete esse pensamento. O que Jesus está dizendo aqui? Portanto, as coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Ou seja, eu não mudo nada. Não mudo nada. Eu sou o médium perfeito de Deus. Tudo que vocês estão vendo em mim, vocês vão ver no Pai. Tanto que mais para frente, mais para trás, aliás, um dos discípulos pergunta, né, para ele, um pouco mais aqui para trás, que eles queriam ver Deus, né? E foi um dos discípulos que perguntou, né? E ele fala assim, pô, é só olhar para mim. Tem aqui um lugar certinho. Bom, o que eu quis abrir com isso é o seguinte. Para a doutrina espírita, né, eu vou até pegar aqui o livro dos Espíritos, há uma pergunta lá no livro dos Espíritos, que nos fala o seguinte. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta foi direta. Não, é um sentido intelectual. Ou seja, nós podemos conhecer a natureza íntima de Deus? Não temos como. É criador, é criador. Nós estamos tão distantes do Criador que a única coisa que a gente pode conhecer é o modelo mais perfeito que Deus deu para a humanidade, que é Jesus Cristo. E ele é o modelo mais perfeito porque ele não é perfeito. E perfeito é só Deus. Uma qualidade de Deus é ser perfeito. Deus é perfeito. Deixa eu até fechar aqui o share para a gente poder ver as pessoas na internet, né? Se alguém quer colocar alguma coisa, né? Vocês participam, gente, pelo amor de Deus, né? Não deixa eu falar sozinho, né? Então, Deus é perfeito. Nós somos perfeitíveis. Jesus foi criado por Deus. Só que ele é o nosso irmão muito mais velho. Tanto que antes que Abraão fosse, já o era. Então, ele já passou no mundo primitivo, já passou no trauma das expiações, já passou na regeneração, já passou no mundo feliz, já passou no mundo angélico, e hoje ele é um governador espiritual, um orbe da planeta Terra. É um Cristo, né? Ele é um dos eleitos, né? E que a ele foi entregue uma parte da nebulosa solar, e que a ele cabia desenvolver nessa nebulosa solar um planeta que já foi um mundo de transição, que já foi um mundo primitivo, nós sabemos disso, e que hoje é um planeta de provas e expiações, que será um mundo de regeneração, que será um mundo feliz, que será um mundo angélico, e o processo se recomeça. Quando ele se recomeçar, esse Cristo, ele termina o seu período, e aí ele passa a ser um Cristo, já não mais de uma grandeza de um Cristo que administra um planeta, mas um Cristo que vai administrar um Sol. E que vai administrar outros Cristos que vão administrar outros planetas, e o processo continua. E quando esse Sol deixar de existir, e todos os planetas já alcançarem a angelitude, e todos os Cristos já chegarem à angelitude, o processo termina? Não. Todos eles aí, esses que chegaram ao final, vão tomar conta de galáxias, vão tomar conta de constelações, e o processo vai embora. É infinita. Isso não tem fim. Enfim. E óbvio que nos moldes do tempo, como a gente tem, uma medida de espaço, esses tempos são assim, são trilhões, quatrilhões de anos, né? É muito tempo. Mas voltando ao tema, nós estamos falando. Pode, por isso que não estamos em condições de compreender. Não, a gente não consegue compreender nem ter um espírito público. Já é difícil. Para nós, compreende Deus, compreende Jesus, né? Mas a gente não vê. Quanto mais você estuda Jesus, mais você vê quando você está distante dele. Quanto mais você estuda Jesus, mais você vê quando está distante. Nós achamos que entendemos, né? Mas estamos no ensino fundamental. Agora, voltamos à condição da Santíssima Trindade, que foi a pergunta, para a gente não fazer uma dislexia cair fora do tema. A Santíssima Trindade, nós estávamos conversando um pouco antes da gente iniciar os nossos estudos de hoje, ela nasceu no Concílio de Nicéia. Isso é ponto pacífico. Ela tem o seu nascedor lá no
no brahmismo, tem no hinduísmo, tem no politeísmo, sim, tem toda uma ação que vem. Ela não estava presente dentro do Velho Testamento, isso é ponto pacífico, ninguém tem como discutir. Isaías define, fala, acabou, não existe Santíssima Trindade dentro do judaísmo. O judaísmo deixa claro, só existe um Deus. Não teria como. Só um Deus. Não, mesmo porque o que foi concebido lá no Conselho de Nicéia é pós-Jesus. Jesus. E um nascedor ali da igreja em si, né, que era como é que é o nome daquele grupo que estudava antes do próprio Concílio de Nicéia, na patrística. Então, aqueles que eram os pais da igreja, e eu não me informo o nome deles, mas eles tinham essa ideia da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade ela é uma divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um ser único. Essa era a ideia. É a Trindade. Né? Só que isso você tinha que engolir ela abaixo, né? Porque era uma forma de você entender Deus. Teológica de você entender Deus. Quem é Deus? Deus é a Santíssima Trindade. Mas se a gente verificar no Concílio de Nicéia como foi construído, ele foi concebido quase que politicamente, até pelo momento que se vivia de barbáries. Né? Então, a temerosidade que teria que se criar, né, naquele momento é que fez com que Constantino, que era o primeiro papa, todo o concílio, adotasse a ideia da Santíssima Trindade. A doutrina católica ainda é um dogma. Estou sabendo que uma coisa... Olha, a Igreja Católica tem os seus dogmas. Entendeu? Então, não cabe a nós fazer nenhuma questão de julgamento. A igreja fala assim, dogma não se discute. Entendeu? Então, é como lei. Agora, existe essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo, colocando Deus como Pai, Jesus como Filho, unigênito, né? E o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa, que seria nascida naquele momento da Torre de Babel, ali daquela... a concepção da Galileia, que é passada teologicamente, é que, na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo, por quê? É entendido que Jesus, inclusive, participou da criação. Mas o problema é que a criação dele foi a do homem, e não a criação no todo. A criação, quem cria é Deus. Sim. Então, a ideia é boa, mas ela é fechada. Quem defendeu essa ideia foi Agostinho. Agostinho tinha essa ideia porque eles tinham a ideia de que Jesus, porque ele falava antes de Abraão, eu já o era. Então, ele é o Criador, mas ele é o Criador desse ordem. Ele era o Filho, ele já era o Filho unigênito, porém não encarnado. Não encarnado e Criador, como na visão de Agostinho, Criador, porque ele criou o planeta. Mas a visão era restrita. Na época, eu acho que estava bem. Era uma visão restrita, porque nós estamos falando aqui de 347. E vamos admitir que Santo Agostinho e São Jerônimo falaram, são da patrística, eles fundamentaram tudo isso daí. Eles fundamentaram com o que eles tinham, né? Tinha astronomia, só com o James Webb que a gente conseguiu, vamos dizer assim, dizer para a ciência que o universo é infinito. Porque não tem fim mesmo. Cada dia eles descobrem mais planeta, mais sol, e não tem fim. Então é com a visão do James Webb que você pode ratificar a ciência que o universo é infinito. Isso. Mas quanto tempo demorou? Nós estamos no século XXI. Isso foi em 357, né? Que foi o Concílio de Nicéia. Ou seja, dentro das bases que eles tinham, pensar como Jesus Criador, um daqueles que cria, e que, portanto, participaria da Trindade, parece ser algo que era aceitável.
Mas a ideia, gente, a gente precisa ver que a ideia da resposta que foi trazida por Emmanuel, ela nos leva a uma reflexão mais profunda, principalmente naquilo que o Osmar falou, que era a questão política, né, gente? A política da época, vamos e venhamos, Roma estava com grandes dificuldades, porque eles tinham pegado o mar Mediterrâneo, inclusive mudaram o nome para Nostro Mar, né, porque eles tomaram conta de tudo. E estavam avançando pela Germânia para dentro do continente, o continente europeu. Na verdade, a ideia de Roma era de tomar conta do mundo todo. O problema é o seguinte, como é que você vai tomar conta do mundo todo, tendo que boa parte do mundo, principalmente na região da Germânia, eles situam aqui. Então, como é que você pode instituir um conceito que você não precisa ter em cada esquina um soldado romano com uma espada para impor a paz, né? A paz romana, né? E haja visto o seguinte, naquela época era com espada. Espada, exato. Então, a paz romana. Como é que você faz um negócio desse? Você, então, adota como o cristianismo sendo a religião do Estado e coloca o Papa como um representante de Deus na Terra e Deus, ele está vendo todo mundo. Então, eu estou vendo. Eu sou um representante. Eu estou vendo o que você está fazendo. Fica tranquilo. Eu estou vendo o que você está fazendo. Eu sou representante de Deus. Quando você morrer, você vai ter inferno. Bem assim. É uma concepção política, natural. Gente, lembra que eu comentei com você? Se a gente for pensar seriamente, Jesus, ele diz, né? Eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ótimo. Ele veio no momento certo, com as pessoas certas que estavam preparadas. Perfeitamente. Quando ele veio no tempo da visitação, ele foi visitar Jerusalém. Jerusalém é a tradução de Jerusalém, é a cidade do grande Deus, a cidade de Deus, né? O grande Deus. Quando ele avista o templo, ele avista a figueira. E ele seca a figueira. E não come onde né? Por quê? Ele olha a figueira, ou ele olha o templo era lindo. Quando o sol batia no templo, a fachada oeste do templo, ela era toda em ouro. E o ouro, o sol batendo, ele se refletia todo sobre o vale do Cedron, e estava lindo o vale do Cedron. Era diferente do mas tudo era muito bonito. O templo era lindo. Então era uma figueira com muitas folhas de sogra. Tinha frutos. Daí a parábola de ação simbólica de secar uma figueira. Na verdade, ele estava dizendo que ele chegou para a visitação sobre aqueles que ele tinha confiado a primeira revelação, que deveria levar a ideia do Deus único para todas as nações, que tinha fechado sobre ele mesmo, e que tinham construído uma coisa muito bonita, mas que não estava servindo para nada. Tanto que, após ele secar a figueira, o que aconteceu na sequência? Ele chora, Dominus Fleury. Ele chora porque ele vê o que ia acontecer. Ele disse, inclusive, né, não ficarão pedra sobre pedra que não seja derribada. E a gente sabe o que aconteceu. Por quê? Porque aquilo que estava confiado àquela nação, que era para levar para todas as demais nações, daí o pátio dos gentios. Por isso, ele, ao entrar no pátio dos gentios, ele derruba a ação simbólica. Ele não faz isso, né? Derruba os cambistas e tudo, porque o pátio dos gentios, na casa do meu pai, transformando a casa do meu pai num covil de ladrões. Por quê? Porque era o local para que as outras nações viessem ter ali o contato com os judeus que tinham a primeira revelação, a consciência de um Deus único. Esse é o objetivo. Só que o que aconteceu? Não foi feito. E como não foi feito, foi retirado deles e dado na mão de quem? Dos romanos. E os romanos empurraram isso com ela abaixo. O cristianismo foi divulgado através da espada. A espada fez a divulgação e isso foi natural. E dentro dessa política em que o Papa seria a representação de Deus na Terra, criou-se diversos dogmas. Um dos dogmas é o dogma da Santíssima Trindade. Então, tudo isso, como o próprio Emmanuel nos colocou, é algo muito político, é algo que nasceu de um berço político,
Não é algo errado, é algo que eu digo até que foi bom. Que não venha desmerecer. De jeito nenhum, desmerece em nada a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela preservou os textos que nós acabamos de utilizar. Eu acho que responsável no Brasil, todo mundo tem que ser Jesus. Sim. Hoje nós somos Ela mais de teve muita 2,2 coisa bilhões, né? Muita coisa errada. nós devemos, no Brasil, fazer No Brasil, Anchieta, Nóbrega. Então, por causa do... não vejo nenhum problema nisso. Eu acredito, inclusive, que, vou trazendo, já que ele perguntou entre vírgulas, no Espiritismo, o Espiritismo é a terceira revelação. O que é a terceira revelação? O retorno do Cristo. O retorno do Cristo como Espírito, porque ele mesmo falou, né, que ele iria rogar ao Pai, o Pai iria enviar um Consolador ou um Paracleto, e que esse ficaria com vocês por toda a eternidade. Se é para ficar com toda a eternidade, só tem um jeito, um Espírito. Então, é o cristianismo redivivo, e ele hoje é confiado à doutrina espírita, ao espiritismo, que ele tem a função de divulgar a doutrina do Cristo da forma verdadeira como ele nos apresentou. Agora, se nós não fizermos essa divulgação, o que pode acontecer conosco? A mesma coisa que aconteceu com o judeu. Simplesmente tira daqui e transporta para cá. Nem. Exato. Exato. E tudo que nós falamos, na verdade, significa isso. Veja bem, mas a gente está guardando as devidas proporções no seguinte. Sim. Se você é católico e acredita nisso, pelo amor de Deus, continue. É isso. Mas, o que é que isso implica? Nada. Você está entendendo? Porque quando você faz assim, Pai, Filho e Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. É a Santíssima. Não tem sentido na qualidade. É só para entender mesmo. Sim, foi uma concepção política, teológica e política, que foi criada dentro de uma necessidade, dentro de uma concepção de que aquele conteúdo que deveria ser libertador, ele foi dado, trazido na mão de um conquistador. E esse conquistador, ele iria colocar isso em prática e justamente para combater a barbárie, porque era muito forte a barbárie. Então, os bárbaros eram realmente uma forma do cara ser temente a Deus. Foi uma forma de você as armas necessárias para dar uma freada, né? Exato. Até hoje, os evangélicos, tanto os evangélicos como grande parte da polícia fala assim, você ser temente a Deus, não tem que ter. Nós temos que amar. Então, é que a terceira revelação, ela veio justamente desmistificar principalmente os dogmas da Igreja Católica. Todos os dogmas. Deve ser uma coisa um pouco mais... que a religião Cristo não tinha religião. Né? A religião dele era o amor. Deus é amor. Jesus é amor. Ele não deixou nenhum. Ele falou assim, sem caridade não há salvação e amar é o próximo como si mesmo. São coisas sem base. Não precisa de estudo, não precisa nada. Você não precisa nem acreditar em Deus. Você não precisa nem acreditar em Deus. É só amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a coisa é, de certa maneira, simples, mas é bastante complicada, né, a gente colocar em prática. E, lógico, cabe a nós, da doutrina, que abraçamos a doutrina espírita, que abraçamos o cristianismo, ou revivido, tanto faz, continuar na divulgação da Boa Nova, continuar na divulgação de que Deus é amor, Deus não é punição. Deus, ele é soberanamente justo e bom. Isso é verdade. Ele é bom por quê? Ele é bom porque ele deixa você plantar o que você quiser. E ele é justo porque você só colhe aquilo que você planta. É simples, é tão simples. E haja visto que com Cristo nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma das ovelhas que meu pai me concedeu será perdida. Então, a partir dessa premissa, você pode tem cara que fala assim, puxa, mas você não... Certo. Tudo ao seu tempo.
Agora, esse tempo cabe a nós, que temos o tal do livre-arbítrio, dizer quanto tempo Você quer ficar aqui. Você pode ficar aqui 100 encarnações num planeta de provas e expiações, pode ser até degradado, porque o planeta vai progredir um de outro, e você vai ser exilado. Tá? Você pode ser exilado. Quem sabe nós não somos um exilado. Tá? Então você pode ficar o tempo que você quiser, né? Porque o tempo é uma concepção única e exclusivamente dos espíritos imperfeitos. O espírito puro não tem tempo. E uma coisa nós temos certeza, que a nossa evolução é segundo nossas obras. Sim. Não tem outra forma. Se ele é soberanamente justo e bom, o que eu falei? Bom por quê? Você planta o que você quiser. Justo por quê? Você vai colher o que você planta. Sim. É uma coisa muito simples. Justo e bom. Então, por isso que eu falo que tanta sofisticação, às vezes a gente quer buscar. Leva aonde? Leva ao conhecimento, ao estudo teológico. Você poderia chamar estudo teológico na literatura ou não, sobre o outro, sobre a ótica da terceira revelação. Por isso que eu coloquei aquele entre vírgulas. Segundo o Espiritismo, segundo a ótica da terceira revelação, nós estamos conversando com tudo aquilo que a doutrina nos oferece. Tanto que eu usei o Novo Testamento, eu usei o Livro dos Espíritos. A nossa irmã hoje não está aqui, que é a Meg, mas ela nos colocou aqui que em Obras Póstumas, na primeira parte, existe um ensaio intitulado Estudo da Natureza do Cristo, Estudo da Natureza do Cristo. E ela citou aqui uma passagem que eu achei muito interessante. Não vim de mim mesmo, mas não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou, esse é o Deus, esse é o soberano Deus. Isso está lá. Então, eu estou citando isso porque, às vezes, as pessoas perguntam, vocês estão trabalhando dentro da doutrina espírita? Sim, eu estou usando Obras Póstumas, eu estou usando o Novo Testamento, eu estou usando o Livro dos Espíritos, e toda a discussão que nós fizemos, ela está toda sedimentada dentro daquilo que a doutrina espírita nos dá. E por isso mesmo que a pergunta que foi elaborada lá e foi enviada, ela coloca entre parênteses, né? No Espiritismo. Então, nós estamos, estudando a partir do Espiritismo. Por que eu tomei cuidado com isso? Porque como isso fica gravado na gravação, eu gostaria de deixar muito claro aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Se você é evangélico, se você é católico, se você ainda tem e segue essa doutrina, você assim concebe a condição de uma Santíssima Trindade, meu irmão, continue seu caminho, continue seguindo suas orientações, e quando você tiver a oportunidade de ler outras coisas, que você conseguir conceber outras ideias, dê vazão a essas outras ideias. Mas isso a cada um segundo suas obras, a cada um segundo seu tempo, entendeu? Nós não estamos aqui fazendo nenhuma crítica à Igreja Católica. Até falamos muito bem dela, porque ela que trouxe todos os evangélicos, a mãe de tudo isso, dos evangélicos e todas as outras concepções religiosas, porque todas elas falam de Deus. Queremos falar do judaísmo. Sim. A nossa derivação é da onde? A Igreja Católica é do judaísmo. Os protestantes, vai falar o quê? Qual é a derivação? Calvino, Lutero e Henrique VIII. Todos eles têm essa concepção, então não tem como fugir muito disso. Se a gente pegar até o próprio islamismo, ele nasce nesse berço, porque ele nasce do abramismo. Então, o islamismo ele tem um nascedor no abramismo, e quem já leu lá o livro dele, que é o Corão ou o Alcorão, tanto faz, pode ser uma ou outra, ele termina pedindo para que você leia a Bíblia. A última frase lá termina pedindo para que você leia a Bíblia. Ou seja, existe toda uma conexão em todos esses. O Velho Testamento não é uma adaptação do Torá? É.
Você diz também, se você for analisar a forma do islamismo nascente, ele é um Velho Testamento. Ele é um Velho Testamento. Por quê? Ele foi aplicado a um povo que era politeísta, e foi um cara lá que destruiu o politeísmo, que fez a purificação da Kaaba, né? Tirou todos os santos dentro da Kaaba e estabeleceu o Alá como sendo um Deus único. O que ele fez? A mesma coisa que fez com Moisés. A mesma coisa. Entendeu? Só que com uma outra forma. Mas estabeleceu a crença no mundo. Então, tudo perfeito, tudo dentro do que a gente espera. Dentro do contexto. Dentro do contexto. Mas a gente falou demais e a gente queria saber se o Samuel fez algum estudo. Leia, Nivaldo, Sartre, vocês na internet, ninguém levantou a mão, ninguém falou nada, só a gente comentando aqui. E aí, Samuel? Joga a nitroglicerina aqui, Samuel. Só prestando atenção, mineiramente falando, nós só ficamos piando. Mas, assim, como foi dito, né, não tem como negar, é um dogma da religião católica e que a gente não, como espírita, não comungamos, porque Deus é eterno, não tem princípio nem fim. E todos os demais nós somos imortais, ou seja, nós temos um princípio e também não temos fim. E Espírito Santo, que nós na concepção do Espiritismo, seria essa áurea, né? Essa energia cósmica aí. Mas eu gostaria de voltar aqui nas perguntas, principalmente nos dois últimos parágrafos. Eu acho que o Emmanuel, ele coloca bem isso que foi tudo dito aí com vocês, que é a parte política, que é a parte foi necessária, mas eles usam as palavras que são bastante pesadas, assim, necessitada de mais reflexão. Contudo, a teologia, que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano, necessitava apresentar um complexo de ensinados religiosos de modo a confundir os espíritos. Então, aí, os espíritos mais, confundir os espíritos mais simples, mesmo porque sabemos que se a igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inundando o evangelho sob um acervo de convenções religiosas e roubando as revelações primitivas à sua feição de simplicidade e de amor. Então, necessariamente aqui nós precisamos de trabalhar essas palavras, confundir os espíritos mais simples, né? Eliminar-se as mais belas expressões, né? E trabalha aqui também como roubando as revelações primitivas. E no último parágrafo aqui, e também tem outras palavras que a gente tem que trabalhar um pouco mais. Para esse desinterado, as forças que vinham disputar o domínio do Estado, quer dizer, a parte política em face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apresentam no poder, ou seja, na política, né, em transformar os ensinos de Jesus em instrumentos da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assinalando velhas doutrinas, como as de, vamos usar da Índia legendária. Ou seja, assim, nós temos que nos ater, assim, que muito bem colocado por Osmar, dogma não se discute. Então, quer dizer, eles tiveram que adulterar, tiveram que falsear, tiveram que modificar, para que, e não se discute. Você não pode. Só que nós evoluímos, compreendemos que hoje, olha, A eu não terceira revelação veio para isso. não posso ficar mais assim, com a mente bitolada nas coisas antigas. Eu evoluí, eu cresci um pouco mais, eu tenho um pouco mais de entendimento. E saber, eu acho assim que o Emmanuel colocou aqui para nós algumas palavras que a gente tem que ter falado. Nós demos um passo à frente. Então, sabemos que isso é dogma, sabemos. Então, por muito bem dito, por várias vezes por Eduardo, gente, se você acredita na Santíssima Trindade, vai em frente, mano.
fica lá na sua, de boa, tranquilo. Mas só que para nós espíritas, essa tese já não é mais aceita, ou, né? Nós estamos ainda um passo à frente, né? Graças a Deus. Essas minhas contribuições. Obrigado. Foi muito bom tudo que você trouxe, Samuel. São as palavras de Emmanuel mesmo. Emmanuel realmente foi bem incisivo, foi bem forte na sua colocação, porque ele respondeu de acordo com a pergunta, no Espiritismo. Então, ele foi bem contundente. Agora, eu gostaria de colocar o seguinte, só que nós ainda vivenciamos um nível de humanidade, né, que ainda necessitamos de algo assim, tanto quanto parecido, para que as pessoas possam ter um entendimento. Porque, como você disse, cada um no seu tempo. Né? E a humanidade ainda está um tanto quanto retrógrada em relação a isso. Mas eu acredito que, inclusive, até mesmo a própria concepção da sociedade em si, ela tem mudado um pouco a concepção. Inclusive porque as próprias leis têm evoluído de uma maneira muito rápida. A gente hoje tivemos uma palestra falando sobre lei de igualdade. E na lei de igualdade eu toquei no assunto, principalmente, uma igualdade entre homem e mulher. Eu toquei no assunto sobre um caso dessa semana, em que nós tivemos um caso de assédio, e que era um ministro de Direitos Humanos, que não caberia uma acusação desse porte, em nenhum sentido. E que, no passado, possivelmente uns 40 anos atrás, isso poderia nem ter sido divulgado. Mas numa sociedade como a nossa de hoje, com Lei Maria da Penha, com mudanças que a cada dia estão se tornando mais visíveis, a igualdade está se fazendo, e isso é um progresso. É um progresso. Todo progresso que envolve as leis morais, a lei de igualdade é uma lei moral, é a base de sustentação do Evangelho. O Evangelho se sustenta sobre as leis morais. Então, se as leis morais estão se tornando cada vez mais próximas da lei de Deus, da compreensão de que todos nós somos iguais perante a Deus, isso é um processo de evolução. Não importa se você é católico, protestante, bandista, espiritista, não importa. A lei de igualdade, ela vai estipular isso e vai estipular dentro da lei humana que o homem e a mulher são iguais perante a Deus. Então, de certa maneira, uma evolução. Nós estamos migrando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ele vai se dar com a presença do Cristo, ou mesmo sem que o Cristo esteja sendo falado, mas as suas leis, que é a lei de Deus, estejam sendo vivenciadas. Então, as leis podem ser vivenciadas a partir das próprias políticas humanas, que têm feito por respeito com a lei de igualdade. Não só da lei de igualdade, mas também a fraternidade tem crescido, que é também uma das leis naturais. Ou seja, são diversas leis naturais que o homem tem a cada dia compreendido que quanto mais ele se aproximar dela, mais feliz ele é. Então, é um processo natural que vai acontecer, você usando dos ensinos e do modelo que é Jesus Cristo, ou se você quiser ir pela dor, tudo bem, vai pelas leis humanas. A lei humana vai ser pela dor. E se for por Jesus, vai ser por amor. E você vai aprender que Jesus é amor e ele e Deus nos ama profundamente. E a sua misericórdia, enfim, sempre nos abrindo novas oportunidades para a gente recomeçar. A cada dia, uma nova oportunidade para a gente fazer diferente daquilo que a gente fez no dia inteiro. Tem muita coisa bacana. O Samuel foi muito produtivo no que ele disse aí sobre essas palavras, foram perfeitas, é isso mesmo, tá? E é uma concepção que vigorou, que vigora, mas que dentro da doutrina espírita nós já conseguimos superar, sim. E nós respeitamos um dogma, mas é um dogma que pertence a uma igreja, a uma concepção de igreja, e para nós, dentro da doutrina espírita, Deus é soberanamente justo e bom, ele é único, só existe um Deus. Nós nascemos, inclusive, do berço judeu, né, do judaísmo
Só há um Deus, né? Então, só há um Deus. Jesus é nosso irmão muito mais velho, que é, hoje, para nós, o modelo mais perfeito. E perfeito é só Deus. Deus é perfeito, ele é o modelo mais perfeito que a gente pode ver e que a gente pode tentar se aproximar, por isso ele é modelo e guia. E nós, como Jesus, somos perfectíveis. E como eu expliquei, Jesus, ele hoje é um governador espiritual desse órgão, daí, às vezes, aquela confusão da Santíssima Trindade, porque ele participa da criação desse órgão, mas, terminado o período, ele vai administrar o Sol. Cada um no seu quadrado, ele vai evoluir. Então, a gente... Mas é isso aí. Pode falar. Fala um pouco mais alto, pessoal da internet. É ação e ação, né? A gente pode implantar, a gente tem esse conhecimento dessa espiritualidade. Isso é um fato, eu vou fazer, eu sei que na verdade, a ideia, né, quando a gente fala quando eu falei de um Deus soberanamente justo e bom, né, é bom porque ele deixa você fazer as coisas, livre-arbítrio, né, e ele é justo porque você colhe aquilo que você planta. Só que essa colheita, ela é coberta pela misericórdia divina. Então, a ideia também. Então, a ideia de ação e reação não funciona. Porque ação e reação é físico, ou seja, se você bateu, você vai levar. E na ideia da colheita, vige a condição da misericórdia divina. Então, a colheita sendo coberta pela misericórdia divina, você colhe proporcionalmente aquilo que você pode suportar e que você dá conta. É o grau de evolução, né? Eu batendo deles também, que você já chegou a ter, né? Sim, e aquilo que você dá conta, sabe? Eu não posso, Deus não cobra de você uma coisa que você ainda não compreende. Aí a misericórdia... Você não pode cobrar de uma criança o que você cobra de uma coisa. Você não tem... Isso é a misericórdia. Nós somos crianças perante Deus. Somos crianças rebeldes. Tanto que Jesus nos chama de rebeldes tutelados. Né? Nós somos crianças rebeldes. Tá? Então Deus cobra de nós aquilo que nós temos condição de entender por que nós estamos sendo cobrados. E aquilo que nós não temos condição de compreender ainda, a misericórdia divina cobre, como Jesus falou. Ele não entra no campo da injustiça. O que eu quero dizer com isso? Quando a sua consciência sabe que você fez está errado, é a sua consciência que te cobra. Por isso que Jesus... Você engana a todos, menos a sua consciência. A sua consciência e a Deus. Sabe? Às vezes a gente até brinca assim, né? A pessoa faz assim, né? Espero que ninguém esteja vendo, né? Está chamando Deus de Palermo, né? Pô, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E não é questão dele estar vendo, é questão se a sua consciência não está vendo o que você está fazendo. Quando você fala isso, você está falando para a sua própria consciência, eu sei que eu estou fazendo errado. Né? Então, tomar muito cuidado com essas situações, porque a consciência, né, é algo complicado, né? E nós estamos exatamente em cima do horário, né? Tem uma passagem de Lucas que fala sobre isso, né? Que os pecados cometidos, né, serão, mas aqueles são cometidos pelo Espírito Santo, esse não se perdoa. Você lembra em que lugar está isso daí? É em Lucas isso, né? Mas agora lembrar de cabeça assim, eu não lembro, né? Mas ele fala exatamente sobre isso, né? É para a gente tomar cuidado com a nossa própria consciência. Esse é um dos evangelhos mais... Lucas é um evangelho muito bom para você estudar. Eu não lembro onde é. Mas é isso aí, gente. Semana que vem, então, nós vamos para a próxima pergunta, né? A próxima pergunta está na sequência. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A pergunta da semana que vem é uma pergunta muito interessante, né? Como interpretar a antiga sentença? Deus fez o mundo do nada. Nossa, vai ser bacana, né? Como você vai definir isso? Calma, semana que vem. O que é nada? Calma, semana que vem a gente vai definir isso aí. Da onde? Para a gente. É para nosso conceito. A gente entende que tem um começo, meio e meio e fim. Nossa compreensão, então a gente acha que... Mas você compreende Deus? Não, então, vou voltar para a pergunta aqui. É outra história, certo? Se você... O homem pode compreender a natureza íntima de Deus
Não, é um sentido filipal. Eu só faço Qual é o sentido filipal? Você pode perguntar. Eternidade. A gente não tem esse sentido. Você pode perguntar quem é Deus? Não pode ser. Você pode perguntar quem é Deus. Que é Deus. Agora, quem é Deus, não, porque aí você estaria perguntando se ele é para a pessoa. Você não pode nem perguntar o que é Deus, porque tem um artigo definido, você está definido e Deus é indefinido. Então a pergunta só pode ser que é Deus mesmo, não tem outro jeito. A gente vai comentar isso semana que vem. Vamos falar da pergunta número 1, da pergunta número 6. O Samuel quer. E a gente vai falar um pouco sobre o nada, né? Vamos falar um pouco sobre o nada. O que é o nada? Né? E a gente vai comentar até algumas coisas sobre a referência do nada, trazendo algumas coisas da física moderna, falando aí sobre a teoria do buraco negro com Stephen Hawking, que de certa maneira fala sobre o nada, sobre a teoria das cordas. A gente pode falar um pouco sobre isso, né? E a gente pode Nós caminhar. vamos chegar lá na teoria da evolução. Teoria da evolução do Nós Charles vamos Darwin, podemos partir daí também, não tem problema. Você, nós temos um campo bem interessante para a gente conversar semana que vem, fica o convite. Semana que vem a gente continua e a gente vai falar um pouco sobre o nada. Será que o nada existe? Olha que pergunta interessante, né? Será que o nada existe? É a teoria da relatividade. Né? Também. Você vai... O que é nada para nós e o que é nada para Deus? Porque são coisas distintas. Vamos conversar, né? Vamos conversar. E é isso aí. Quem pode fazer para nós o encerramento? Quem gostaria de fazer o encerramento? Bosmar, faz para nós aí um encerramento. Por favor. Senhor, antes de mais nada, pedimos. Nos perdoe ou atenue se em algum momento nos colocamos diferentes daquilo que deveríamos. Mas aqui o nosso intuito é evoluirmos como o Senhor nos pede. Não é por isso, Pai, que estamos aqui todas as semanas tentando estudar o entendimento da melhor forma para que possamos estar aos seus pés, iniciar aos seus pés. Porque sabemos que somos criaturas, e que o Senhor é o Criador. O que pedimos é o beneplácito da inteligência, desse processo que nos foi colocado, entre somos alguém que busca a sabedoria. Cada um no seu grau de evolução, mas que, como irmãos, estamos aqui unidos, de que cada um possa acrescentar alguma coisa. E agradecemos esta semana, deste sábado, em que nos reencontramos na sua beleza, no seu amor. E que sábado que vem possamos estar aqui novamente com o mesmo propósito, e que sob a sua luz possamos progredir um degrauzinho naquilo que foi proposto por você. E assim, encerramos os trabalhos do dia de hoje com a prece da sua mãezinha, a mãe de Jesus. Cheia de graça, Senhor Deus. Bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencargo e libertação do nosso espírito. E assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.